break é muito rápido, né, gente? Não dá nem tempo de pegar um cafezinho na cozinha. Então fica assistindo a gente sentadinho aí no seu sofá. Gente, seguinte, olha, nós escutamos ultimamente falar bastante sobre facetas, né? Lentes de porcelana, de resina. E às vezes muitas pessoas enxergam isso como uma forma totalmente estética. Mas hoje já está caminhando por um caminho diferente. E é claro que nós temos hoje aqui um especialista, que é o Marcos Linguite, aprendi! Cirurgião dentista, que vai contar um pouco pra gente mais. Porque assim, eu vou dizer pra você particularmente que eu também sempre entendi de uma forma mais visual, de uma forma assim, né, de beleza, de estética. Mas quando a gente recebeu na semana passada um outro cirurgião que falou pra gente na questão da retração, que dá pra resolver também, então eu acredito que vai muito além da estética, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Agradeço muito pelo convite de poder falar de odontologia, de poder falar um pouquinho sobre um assunto que realmente já há algum tempo ele vem tomando uma importância, virou uma moda, né? As facetas, os laminados cerâmicos e comercialmente chamado de lentes de contato, são hoje utilizados por N motivos. Sim. Quando elas foram desenvolvidas no final da década de 80, ainda nos Estados Unidos, elas eram uma necessidade para que se fizesse algumas correções de posicionamento dentário e algumas posições estéticas. Naquele primeiro momento, as porcelanas elas não eram tão adaptáveis à gengiva, se ficou um tempo sem se fazer as porcelanas, até que se desenvolveu materiais mais compatíveis com a biologia gengival e aí sim isso tomou uma proporção. Então, é um procedimento que hoje ele é feito de uma forma minimamente invasiva para fazer pequenas correções, para fazer pequenos ajustes na oclusão do paciente, mas que também ele serve, Kelly, para que a gente comece a ter uma percepção da importância que esse procedimento tem para colaborar com o paciente na sua autoestima, no seu desenvolvimento social, porque muitas vezes nós percebemos que alguns pacientes vivem em isolamento social, vivem restringindo-se de alguns comportamentos mais sociáveis em função de não ter uma autoconfiança por conta do sorriso. E nesse ponto, as lentes de contato, assim como todo o tratamento de reabilitação odontológica, ele serve para colaborar também nesse sentido. Ou seja, não seria somente um procedimento estético, e sim um procedimento que ajudaria como um todo a solucionar os problemas dos pacientes. O que a gente consegue perceber bastante, assim, né, nas pessoas que têm vontade de fazer lentes de contato nos dentes, mas ficam pensando duas vezes, é porque eles ficam com medo do desgaste. Ai, vai desgastar meu dente nunca mais vai ser o mesmo. Será que eu posso confiar nesse dente que vão colocar aqui? Será que vai ser para sempre? Né? E se der algum problema futuramente? Como que hoje esse desgaste eu vejo que ele é muito menor. Né? Antigamente Sim. você viu, o pessoal ficava com um dentinho, parecia de um ratinho mesmo, pequenininho. Hoje é muito mais na sutil. realidade, o avanço da tecnologia adesiva dos componentes odontológicos fizeram com que esses preparos fossem cada vez mais conservadores. Então, hoje, a gente tem um desgaste mínimo de estrutura dentária para que a gente possa instalar as lentes de porcelana. E no caso das lentes de resina, a gente trabalha praticamente com aposição de material, ou seja, a gente faz acréscimo de material. Pequenos ajustes em esmalte dentário, mas no caso da resina, o desgaste praticamente não existe. No caso da porcelana, sim, ele é necessário, mas é um tratamento também muito mais durável, muito mais harmônico e que tem uma manutenção muito mais espaçada do que a resina. Mais resistente também, né? Você fica naquela questão de querendo saber se pigmenta ou não, né? Se você vê uma pessoa que tem lente de porcelana e você vê uma pessoa que tem lente de resina, você pode perceber que existe uma diferença, principalmente na pigmentação. Sim. Né? A porcelana, ela tem uma estabilidade de cor, ela tem uma estabilidade de formato, ou seja, o desgaste dela é muito próximo ao desgaste do esmalte dentário. E a porcelana, por melhor que ela seja acabada, por melhor que existam vernizes de acabamento e de refinamento desse polimento final, ela sempre vai ter uma pigmentação. Ou seja, a manutenção das lentes de resina, ela é feita de uma maneira muito mais breve, muito mais antecipada do que a porcelana. Ou seja, a estabilidade que a porcelana vai trazer para esse paciente, em termos de visual, de naturalidade,
ela é bastante superior. Apesar de que hoje em dia nós fazemos a aplicação de resinas estratificadas, que ela traz uma translucidez, ela traz uma aparência muito mais natural do que as resinas antigas. Sim. Então hoje existem já, recentemente foi lançado aqui, uma resina com partículas de porcelana que ela traz uma dureza maior e uma durabilidade maior. Então, no campo da odontologia, os materiais dentários têm evoluído, assim como as técnicas de instalação e de preparo, que faz com que hoje seja um procedimento que já era seguro, mas que hoje as pessoas podem fazer de uma forma muito mais segura para um futuro de menos problema de saúde gengival, de problema oclusal e uma série de fatores que estão relacionados a você alterar a oclusão do paciente. E saindo um pouquinho, né, dessa questão da estética, né, que achando que lentes é só para você ter um sorriso mais harmônico, quais são os casos que uma lente de contato, por exemplo, pode corrigir? Olha, existem inúmeros fatores e inúmeras patologias que fazem com que a gente tenha uma má formação de posicionamento dentário ou de estrutura simplesmente dentária. Por exemplo, você tem um caso de uma má formação de esmalte, que é congênita, a criança já tem esse desenvolvimento na primeira dentição, na dentição de leite, e às vezes na dentição adulta ela vai desenvolver também esse problema de uma melogênese imperfeita, que é denominada essa patologia, uma má formação do esmalte. Então esse esmalte ele se torna quebradiço, ele começa a ter ranhuras, se torna uma estrutura muito fragilizada. Nesse caso, a recobertura com a porcelana é um tratamento indicado. Outro caso, má formação dentária, dentes conoides, dentes girovertidos, que eles nascem fora de posição ou simplesmente girados. Você faz as correções de posição, de tamanho, de altura, através das lentes. Um outro caso bastante comum hoje, a época da pandemia trouxe muito isso, a gente pôde perceber um aumento considerável de pacientes bruxistas. Pacientes que são, por problemas psicossomáticos, eles são acometidos pelo bruxismo noturno, com o desgaste da estrutura dentária, e eles têm desgastes extremos de perder boa parte da estrutura, e você consegue devolver para esse paciente tamanho, formato, cor e estética através dessa reconstituição com resina ou com porcelana. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir para o pessoal que está nos assistindo aí de casa. Gente, manda mensagem se você tem algum problema aí com a sua saúde bucal, a sua autoestima não tá das melhores aí por conta do seu sorriso. Manda mensagem aqui pra gente, que a gente já aproveita, já tira todas as dúvidas aqui com o doutor no telefone 965-86-1493. Manda mensagem de texto aí através do WhatsApp, tá bom? Que a gente já fala com ele aqui ao vivo, tá bom? Podemos soltar agora, então, o vídeo? Quero ver um vídeo de antes e depois aí, quero ver como é que ficou. Roda aí pra gente ver. Vai explicando pra gente. Esse caso é o caso exatamente esse anterior que estava passando, de um paciente que é até fora do Brasil. Nossa. E ele chegou pra gente por indicação e ele tinha os dentes com bastante desgaste em função de bruxismo. Então, a odontologia, nesse quesito, ela vai ser um tratamento paliativo. A gente cuida da parte odontológica, a gente devolve a oclusão, a gente devolve um reposicionamento da articulação temporomandibular, da ATM, mas a gente não consegue resolver o problema do bruxismo propriamente dito. Sim. Porque isso é um tratamento multidisciplinar, que envolve psicólogos, que envolve terapia, que envolve medicações, para que faça com que esse paciente diminua esse bruxismo. Então, depois da instalação das lentes de porcelana, a gente devolveu a dimensão vertical desse paciente, que é essa relação de articulação, e aí ele, a partir de então, ele usou uma plaquinha mio-relaxante, que ele dorme todas as noites, para preservar essas estruturas que foram montadas. Certo. E agora ele está para voltar para o Brasil para fazer o primeiro controle dele agora em junho. Nossa, ele E veio é um de caso fora bastante- pra tratar com você, muito bom. Tem mais um aí pra gente ver, né? Tá lindo esse, Esse hein? caso é da Bruna, é uma colaboradora nossa, inclusive. Ah, é? A Bruna, que tem o nome da minha primeira filha, e aí, por essa empatia, eu falei, vem cá que nós vamos fazer o seu caso. Ficou muito legal. Ela tinha um desgaste também bastante considerável de toda a estrutura de esmalte, com um manchamento bastante grande, porque o esmalte ele é impermeável
desde que ele tenha a sua estrutura preservada. A partir do momento que você tem um esmalte com algum tipo de patologia, ou que você tem um desgaste do esmalte e o contato direto com a dentina já tem o manchamento e dá o amarelado nos dentes. Tá, vamos ver mais um caso aí de antes e depois. Esse ainda é o caso da Bruna. E a gente fez o aumento dessas estruturas também porque ela tinha desgastado os dentes e perdeu a dimensão vertical. Ela já apresentava severo, olha como o sorriso dela na foto de cima. Né? Sim, ela já tinha perdido a relação de dimensão vertical e já apresentava problemas de articulação em função desse desgaste. Quando Uma você paciente fala jovem. Dimensão vertical seria? É a nossa posição de mordida. Quando a gente está parado em repouso, é a posição em que a nossa articulação, a ATM, se encontra confortável. Ela cria uma memória muscular e cria uma relação estabelecida de conforto para a musculatura e para a articulação temporomandibular. Entendi. E incrível também como corrigiu o corredor bucal dela, né? Porque olha, falando no corredor bucal também, você também se preparou, bacana. A correção do corredor bucal, que é esse vão que a gente tem nas laterais, é uma coisa que traz naturalidade. Que legal. E consegue corrigir também mordida torta? Sim, existe uma limitação para essa mordida cruzada que a gente fala, né? A nossa mordida é uma caixa de sapato, onde a parte de cima tampa, ela veste por completo a arcada inferior. Quando essa mordida cruzada, ela é provocada por uma estrutura óssea, por exemplo, por um palato, um céu da boca muito fechado, por exemplo, a gente somente com as lentes a gente tem a limitação. Aí tem que ser feito um trabalho de ortodontia em paralelo e depois sim a gente entrar com as lentes para fazer a correção estética. Mas alguns casos de sobremordida ou mordida cruzada, a gente tem que ter um acompanhamento ortodôntico junto para fazer. E quais são as vantagens, né, de uma pessoa ter as lentes que sejam de resina, que sejam de porcelana? Em casos de correções, assim, você sempre indica a de porcelana ou em alguns casos você acha que a de resina funciona? Olha, cada paciente tem uma necessidade especial e uma indicação especial. Sim. Eu não procuro direcionar, a não ser que haja uma indicação específica para que se faça ou resina ou lente de contato. Até porque existe uma questão financeira também, né? Sim. Existe uma diferença financeira bastante considerável e bastante importante, que ao longo do tempo se paga. Todo procedimento feito em resina, bem executado, bem acabado, com um término de preparo bem feito, ela vai ter uma durabilidade e vai trazer saúde para o paciente do mesmo jeito. A porcelana vai ser muito mais durável. Agora, as vantagens de se fazer um tratamento nesse sentido, para fazer correções, pequenas correções com lente de contato, seja estética, seja de posicionamento, é que, por exemplo, o tempo de tratamento comparado a um tratamento ortodôntico é muito inferior. Você consegue preparar uma boca dessa que nem a gente mostrou aí em uma semana. Você faz esse tratamento em uma semana. Ao passo que se você fosse fazer uma correção ortodôntica, em casos que você poderia corrigir com a lente, você poderia levar um ano e meio para fazer. Então, esse é um dos motivos. O outro motivo que o tratamento ortodôntico, por si só, ele vai te devolver o posicionamento do dente. Mas ele não vai te devolver tamanho de dente, não vai te devolver altura de dente, cor bacana de dente. Não. Então, ele é limitado na correção ortodôntica. O resto, quem tem que fazer é a lente. Então, os benefícios são inúmeros. Inúmeros. E os benefícios falando de saúde bucal, né? Porque também não é só estética, não é só correção. Tem a questão da saúde bucal também. Sim. Quando você tem uma estrutura deteriorada de esmalte, quando você tem um desgaste ocasionado por bruxismo, você tem um dente suscetível a desenvolver cáries, a desenvolver sensibilidade, a ter uma propensão maior de ter um tratamento de canal. Então, você traz um benefício recobrindo esses elementos dentários, sejam com laminados cerâmicos, sejam com as coroas de porcelana, e aí você devolve a proteção para esses elementos dentários. Uma outra coisa que é extremamente importante, Kelly, que as pessoas muitas vezes elas não têm essa percepção. Quando a gente atende pacientes de mais idade, a gente consegue observar isso. Uma dentição perfeita, uma oclusão balanceada, uma harmonia oclusal, traz para esse paciente uma mastigação eficiente. E o processo de digestão, ele começa com uma boa mastigação. Então, a gente recebe muitos pacientes com mais idade que não conseguem ter a mastigação correta por falta de elementos dentários numa oclusão perfeita
e que a gente restabelece com as lentes, com laminados, com coroa, uma reabilitação completa, e esse paciente começa a se alimentar melhor. Ele, durante o processo onde ele não se alimenta direito, ele tem a ganha de peso, ele aumenta a diabetes. Então, essa frase é antiga desde a minha época de faculdade, há tanto tempo atrás, que a saúde começa pela boca. E é a porta de entrada de tudo. Então, uma boa oclusão, um bom posicionamento dentário, uma boa higiene bucal faz com que a gente consiga devolver para esse paciente também uma boa alimentação, também uma dieta balanceada, diminui a diabetes, diminui a pressão arterial. Entendi. E esse paciente consegue ter uma qualidade de vida melhor. Entendi. Temos mais imagens aí de antes e depois, de alguns trabalhos que você realizou. Queria ver mais alguns aí. Pode ir falando pra gente. Esse aí é a gente fazendo um trabalho de prova ainda de estruturas. Esse trabalho foi feito em zircônia, que é um outro tipo de trabalho de porcelana, tá? A escolha das cores, ela vai muito de acordo com os pacientes, né? Com a necessidade de cada paciente. A gente tem que ter o bom senso de indicar ao paciente aquela tonalidade de dente que vai combinar com tonalidade de lábio, tonalidade de gengival, com tonalidade de pele, com a idade do paciente, né? A gente que já tem um pouquinho mais de idade, a gente que eu falo eu, o que acontece? O que acontece? A gente já tem um histórico de vida, de hábitos alimentares, de vícios, então de alimentação condimentada, de tomar muito vinho, refrigerantes, vinho. Então isso traz uma tonalidade natural para o dente que não condiz muito você fazer um trabalho de reabilitação numa pessoa já perto da terceira idade e querer colocar umas cores muito claras. Então é esse toque que é importante para a gente trazer naturalidade no trabalho dos pacientes. Eu acho que assim, quanto mais natural, melhor. Porque às vezes aquele dentão branco também, que onde você chega, você sorri, né? A luz acende, também fica um pouco artificial. Tudo que é natural é melhor, né? Sim. Vamos de mensagem? Nós temos mensagens aí, o que a gente pediu para vocês mandarem aqui pra gente. Vamos lá, olha só. Robel Clay, de São Paulo. Olá, boa tarde. Quando você já passou dos 65 anos, vale a pena fazer implante? Eu sou o Robel Clay, de São Paulo, capital. Vale a pena, doutor? A indicação do implante, ela é independente de idade, né? Nada, por mais que a gente trabalhe com cirurgia, trabalhe com implantes, nada substitui o que Deus deu pra gente, que são os dentes naturais. É verdade. Então, a indicação, ela é para um paciente de 65 anos, de 30, de 20, desde que exista uma ausência dentária ou uma condenação daquele elemento dentário. Eu não sei se eu consegui entender direito a pergunta, no sentido de que seria o ideal, pela idade, substituir os dentes por implantes. Eu não sei se foi essa a pergunta, Acho que mas deve ter alguma falta, né? isso. Será que vale a pena eu implantar ou deixa? Tá, Não, vale, né? Eu agora, em dezembro, no final do ano, eu devolvi, reabilitei meu pai com 81 anos de idade, com implantes. 81? Tá vendo só? Com 81 anos, fez os implantes, tudo bonitinho, conseguiu fazer a reabilitação em uma semana e tá aí. Então não tem idade, não tem limite de idade. O que tem que ter é uma condição saudável, né? A gente tem que trabalhar com exames pré-operatórios, saber da saúde do paciente, saber do quadro dele geral, físico, para poder indicar a cirurgia. A partir daí não tem idade para poder fazer. Quando a pessoa ela perde um dente e ela fica muito tempo, né, esperando ali para colocar novamente no lugar, fazer um implante e tal, ela tem perda óssea também? E aí nesse caso faz o quê? Então, existem algumas manobras que a gente consegue, dependendo da região de maxila ou mandíbula, fazer a reconstrução e devolver esse osso para o paciente. Sim. O que acontece é que, com o passar do tempo, não só existe a reabsorção óssea, porque tanto na maxila quanto na mandíbula, a gente tem um osso que ele é estrutural e ele tem um osso alveolar, que a gente chama, que é o osso que prende os dentes. A partir do momento que a gente tem a ausência desse dente, esse osso é reabsorvido pelo organismo. E aí você perde a altura óssea para poder colocar um implante mínimo de altura lá. Não bastasse isso, os dentes eles se movimentam na boca. Então, muitas vezes, você tem altura dentária, tem condição de fazer o implante, mas você não tem espaço entre mais os dentes, porque os dentes se fecham. Sim. Então, você tem que fazer uma correção antes. Mas as técnicas que existem para devolver esse osso, principalmente na maxila, é mais viável do que a mandíbula. É uma enxertia óssea de osso
Autógeno hoje em dia a gente usa menos, mas a gente usa o osso de banco de ossos humano aqui de São Paulo, da USP, e também tem o osso bovino, que é um osso de boa qualidade para fazer a bioestimulação de formação óssea, para depois fazer a cirurgia de implante. Entendi. Temos mais mensagens aí, gente. Vamos ler mais uma mensagem aqui para o doutor? Conferir aí, ó. Fabi Almeida, de São Paulo. Olá, boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Marcos. Por favor, olha só. Se o tratamento com lentes de contato é dolorido e de quanto em quanto tempo é feita a manutenção? Então, as pessoas têm muita restrição e muito interesse pelo fator dor, né? Realmente, no tratamento com a resina, como eu falei, ele é feito por aposição. A gente simplesmente recobre os dentes com a resina, ou seja, não existe uma manipulação de estrutura dentária que seja passivo de trazer algum tipo de desconforto, de dor para o paciente. No caso da porcelana, ele, de novo, é um procedimento minimamente invasivo. Então, a gente trabalha basicamente em esmalte do dente. O esmalte do dente é uma substância praticamente inorgânica. A composição dela é muito mineral e não tem a sensibilidade. Eventualmente, alguns desgastes, ajustes maiores, a gente trabalha com uma dose mínima de anestesia para trazer conforto para o paciente, mas é uma situação extremamente suportável. Tranquilo. Não há nada. Só para quem tem muita sensibilidade mesmo na hora do desgastezinho. Sim, algum leve, tipo né? de retração, Sim. que aí a própria água do motor, a água para escovar os dentes, ela vai ter sensibilidade. O arzinho ali, Isso. né? E o psicológico que nessa hora o barulhinho ajuda também. O barulhinho Temos mais ajuda uma bastante. mensagem, então. Vamos ver aí mais uma mensagem pra gente. Afonso Mendes, de São Paulo. Por quanto tempo dura uma coroa de porcelana? Voltando, Kelly, só na pergunta anterior em relação ao tempo de manutenção. Tempo de manutenção. A gente indica que num primeiro momento, para conhecer o hábito higiênico do paciente, que a gente peça que ele faça essa manutenção a cada 6 meses. Ao longo do primeiro ano, 2 vezes no primeiro ano, para a gente ver se ele está conseguindo higienizar corretamente, se ele está conseguindo usar o fio dental corretamente, se ele está conseguindo manter aquela estrutura do jeito que a gente deixou. Sim. Se isso realmente prevalecer uma qualidade boa higiênica, a gente continua nessa uma vez por ano, uma vez a cada 8 meses, é o ideal para se fazer. Trabalhos de resina de porcelana, trabalhos de coroas de porcelana. Eu tenho hoje trabalhos em pacientes que têm mais de 20 anos de porcelana. Isso vai depender, de novo, de hábito do paciente de escovação, porque aquele paciente que deixa de escovar da forma correta, deixa de usar o fio dental da forma correta ou usa uma escovação muito rígida, muito forte, ele vai causar retração gengival, isso vai expor o dente dele, a gente vai ter reabsorção óssea e aí a gente vai ter o problema inerente a essa condição provocada. Mas assim, a porcelana em si tem o trabalho de 10, 12, 15 anos, 20 anos em boca de paciente. É muito relativo, né? Sim, depende muito do hábito do paciente. Pessoa. Muito bom, viu, doutor? Muito obrigada. Foi ótimo ter você aqui com a gente. Olha, tirei até... Tem mais uma pergunta? Então vai, manda mais uma aí pra gente, vai. Márcia, de São Paulo. Boa tarde, sou a Márcia Carvalho. Devido aos desgastes por conta do bruxismo, as lentes são indicadas? Sim, exatamente. São 2 casos aí que a gente mostrou, são casos de pacientes bruxistas. E nesse caso, a indicação melhor é de porcelana. Por conta da dureza, da estabilidade, da resistência, eu indico sim para que faça a reconstrução desses dentes em porcelana e ela é extremamente indicada. E aí, gente, o bom da porcelana é que assim, ele vai te ajudar de 2 formas. Vai ajudar você aí a auxiliar algum problema que você tenha e também vai deixar o seu sorriso totalmente harmônico, lindo e maravilhoso. Consequentemente, a autoestima, ó, vai nas alturas. Com certeza. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Depois a gente marca novamente o bate-papo para você tirar mais dúvidas, tá bom? Gente, temos mais uma pergunta, muito. então bora lá! Deixa eu ver aqui qual vai ser a nossa pergunta de agora. Próxima pergunta, vamos lá. Ó, Jéssica Cenas, de São Paulo. Tenho lente em resina. Consigo fazer a troca para porcelana, doutor? Sim. A gente consegue fazer a reversão. A remoção das lentes de resina ela é feita em consultório através do motor conhecido, é um motorzinho que todo mundo conhece. Sim. E dá para fazer a substituição, assim também como dá para a gente fazer a substituição de lentes de porcelana que estão desagradando o paciente que fez em algum outro lugar ou que está há muito tempo, dá para a gente remover também, aí é com um laser especial para remoção. E aí a gente consegue fazer também essa recolocação de lentes. Entendi.
Doutor, muito obrigada pela terceira vez. Mas, gente, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês querem mandar mais mensagens? Então manda enquanto é tempo. Eu já agradeci 3 vezes aqui pro doutor e a galera tá com dúvida. Estão querendo tirarem as dúvidas aqui. A gente adora, né? Porque essa participação é maravilhosa. Quer dizer que interessou ao público. Sim, isso é muito bacana. E são muitas mensagens que às vezes a gente não consegue nem ler aqui ao vivo, Fico né? à disposição para poder tirar as dúvidas de quem escreveu depois. Muito obrigada, viu? Então faz o seguinte, deixa os seus contatos, suas redes sociais. Se alguém tiver alguma dúvida, já manda uma mensagem pro doutor também. Mas quiser mandar, corre que ainda é tempo, hein? Eu vou deixar aqui sim, ó. doutor.marcoslinguite, _ no Instagram. O telefone para contato é 11 999 13 4499, tá? Eu quero muito agradecê-la também, o Sempre Melhor, a Bárbara também que fez o convite a mim. Agradeço demais a oportunidade de poder estar aqui e eu não poderia deixar, no final de tudo, só mandar um beijo para minha filha. Pode mandar. Eu vou mandar para as duas, para a Bruna, que eu já falei do nome dela, e para a Olivia. A Olivia falou, papai, se você não me mandar um beijo, você não volta para casa hoje. Olivia? Então, Olivia, deixa eu voltar para casa que eu já te mandei um beijo, meu amor. Papai te ama. Um beijo pra você, Olivia. Agora sim, muito obrigada, Obrigado. viu, pela sua presença. Obrigada mesmo de verdade. Volte mais vezes, viu, Sim, doutor? aguardo o convite. Obrigado. Então tá bom.